Olá, seja bem-vindo ao Before Day One. Eu sou Daniel Silva e aqui nós vamos contar a história dos empreendedores antes do lançamento da sua startup. Nós vamos explorar como eles descobriram um problema, como surgiu a ideia, quem são os seus co-founders e como eles se completam, e como eles trabalharam desde o primeiro dia até o grande lançamento do seu negócio. Fique conosco e aproveite o show. Isso a gente já estava empreendendo, o dinheiro já estava inclusive na metade já que a gente tinha. A gente voltou para o mesmo processo. Cara, vamos voltar para o processo. Procurar novos problemas, novas oportunidades. Somando isso, a dor que a gente tinha do mercado de usados, a gente seguiu o processo dessa ideia, fez pesquisa, fez todo o arroz com feijão ali, pesquisa de mercado, concorrência. Alô, galera! Bem-vindo ao Before Day One. Hoje, episódio 002, do tema As oportunidades no mercado de segunda mão no Brasil. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês uma pessoa que eu já conheço há algum tempo agora, já me ajudou em diversas sessões de mentoria, já contou a história junto comigo em outros canais. E para full disclaimer aqui, eu participei na segunda rodada de investimento da Já Vendeu, a startup criada e hoje liderada pelo meu grande amigo Lucas Navarro. Lucas, prazerzaço te receber aqui agora nesse podcast. Bom, prazer mais uma vez aí falar contigo, Dani. Acho que é bem bacana essa troca. É muito bacana para a comunidade também. É um prazer dar mentorias, conversar com o pessoal, falar da Já Vendeu, mas também do mercado, de qualquer assunto aí. Acho que troca é algo que a gente gosta muito por aqui. Cara, com certeza, com certeza. Lucas, jornada longa até aqui, né? Recentemente vocês concluíram uma super rodada que permite mais oxigênio nesse crescimento. E a primeira vez que eu conheci você e a Já Vendeu, o negócio já tinha cheiro de coisa boa, já tinha uma boa liderança, cultura, já estava tracionando. Mas hoje aqui o nosso bate-papo a gente vai explorar com riqueza de detalhes, seja honesto, transparente, cara, sem buchitagem aqui como você sempre é, todo o processo ou os milestones do processo, né, da criação da Já Vendeu. Então, o nosso intuito aqui é contar um pouco da história de como vocês e seus sócios identificaram os problemas, como você abordou seus sócios ou foi abordado pelos seus sócios na construção da Já Vendeu, como surgiu a ideia, quais foram os desafios, como é que você testou, se essa dor você já conhecia pessoalmente ou se você investigou. Então, eu quero levar aqui para o público que está ouvindo a gente realmente os detalhes desse processo antes do primeiro dia operacional do seu negócio. Cara, eu acho que a melhor forma da gente iniciar esse bate-papo é o público aqui que está ouvindo a gente hoje conhecer o Lucas. Né? Quem é o Lucas? O Lucas hoje está em São Carlos, né? Mas você é de São Carlos? Não, eu sou de uma cidade muito menor, Monte Alto. O pessoal conhece por ser a cidade dos dinossauros lá, que a gente tinha muito fóssil e tal. Mas é uma cidade minúscula, zona rural. Eu vim para São Carlos em 2010 para estudar, né? Quando eu completei 18 anos, passei aqui na Federal. Fiquei 6 anos, 5 anos, vai, e pouco até sair. E foi um período assim, o primeiro acho que alicerce para eu ter chegado até aqui foi de fato, acho que a universidade, né? Ter conseguido entrar na Federal vindo de uma cidade tão pequena. Eu estudei a vida inteira em escola pública, estadual, bem ruim o ensino. Consegui passar com cota de terceira chamada, foi já um milagre comparado com o resto do pessoal da cidade. E aí aqui abriu minha mente, assim, eu vi um universo, um mundo que eu não conhecia. Conheci muitas pessoas, conheci muitas coisas. E eu falo que começa aqui porque além de abrir essa perspectiva, né, eu fiz computação, né? Então era uma área que estava muito quente no momento, e tal. Desde o começo eu me engajei com um professor, acabei fazendo muito projeto com ele, iniciação científica, na área de dados, de ciência de dados, que era uma área que nem na época nem se falava esse nome, ciência de dados, mas quando eu estava terminando o mestrado já era uma área que estava nascendo bem quente. E então acho que isso me abriu muitas portas profissionalmente falando.
Então, fiz a graduação, emendei um mestrado, que eu meio que adiantei durante a graduação, na área de dados. Comecei um doutorado na área de dados também, fiz todas as matérias do doutorado, e aí que eu comecei a procurar oportunidades no mercado, né? Porque a academia, eu acho que é um lugar que não era um fit muito bom para mim, né? A academia, acho que tem um perfil mais específico de pessoa, né? Eu era uma pessoa que era muito inquieta, queria muito ver impacto do que eu estava fazendo, e na academia não é assim, demora muito para você ver algum tipo de impacto. Pesquisa, né? Normal. E aí eu comecei a procurar emprego, comecei a olhar algumas oportunidades bem assim, informalmente, e foi uma coincidência muito grande, porque foi um dia que eu estava indo para a Interunesp, em Araraquara, 2015. E aí eu falei, vou atualizar meu LinkedIn, não abro faz 3 anos, tal. Lembro que uma professora falou que era importante. Abri o LinkedIn, tava no topo, assim, uma vaga, cientista de dados, Get Ninjas, startup, São Paulo. E aí eu vi a descrição da vaga na Get Ninjas e era Marketplace de Serviços. E eu fiz um projeto numa matéria de empreendedorismo em 2011, no segundo ano, e eu basicamente fiz a Get Ninjas nesse projeto. Tipo, a gente fez um Marketplace de Serviços no projeto de empreendedorismo. Aí eu vi aquela vaga, ciência de dados, Marketplace de Serviços, falei, caramba, cara, acho que é muita coincidência, assim. Aí eu me inscrevi. Foi uma coincidência enorme, assim. Tava literalmente no topo, assim, do LinkedIn. Aí eu me inscrevi, fechei lá, atualizei o que eu tinha que atualizar no LinkedIn, fechei e fui pro Interunesp. Na sexta-feira, isso. Voltei na terça, na segunda, na terça, era 5 dias de festa. E aí tava lá no meu e-mail, tipo, você consegue vir para São Paulo essa semana, fazer entrevista e tal. Falei, caramba, muito rápido, né? Tipo, até fiquei surpreso, assim. E aí fui. Fui na sexta-feira da semana seguinte, para São Paulo. Aí comecei a falar com a Marília, na época, que era líder do RH lá da Get. E a entrevista era com o Edu, que era o CEO da empresa. E também já me impactou um pouco. Falei, caramba, como assim? E é legal, assim, essa história, porque eu cheguei lá, fui com a camisa da universidade e tal. Aí eu cheguei lá em São Paulo, fui de ônibus, troquei a camisa, coloquei uma camisa polo, uma camisa mais formal, assim. Aí eu entrei na empresa, tava todo mundo fantasiado, a galera, tipo, umas fantasias, assim, totalmente bizarras, assim. E era dia de Halloween, eles iam fazer festa na empresa e tal, então tava todo mundo trabalhando fantasiado desde manhã, né? Eu falei, caramba, é muito diferente, assim, né? Um ambiente todo aberto, um salão com 100 pessoas, todo mundo, na época tinha 50, na verdade, mas todo mundo fantasiado. E aí fui, fiz a entrevista com o Edu, e isso na sexta. E aí, na terça-feira da semana seguinte, eles já tinham mandado a proposta. Já falaram, quando você quiser começar, vem, se muda para São Paulo. Então foi tipo, muito rápido, assim. Uma mudança de vida. Nessa época eu tinha acabado de terminar o Que ano mestrado e isso? estava. Foi no final de 2015. Legal. Eu estava na virada de chave mestrado-doutorado. Doutorado eu já tinha, na verdade, nesse semestre de 2015, eu estava terminando as últimas matérias do doutorado. E aí não tinha mais nenhum compromisso presencial em São Carlos. Aí eu falei, beleza, posso me mudar, vou para São Paulo. E aí eu começo a trabalhar e toco o doutorado em paralelo. E aí eu fui. E assim, acho que não demorou 2 meses para eu tomar um choque de realidade, assim, porque eu não sabia o que era startup, nem, tipo, era muito antenado, assim, nesse termo, nesse tipo de empresa. E aí quando eu entrei foi um baque muito grande, assim, porque acho que foi uma segunda grande abertura de consciência que eu tive depois da universidade, né? Porque a universidade é uma coisa, mas é muito voltado para o mercado tradicional, né? Então já é algo muito bacana para quem veio de onde eu vim. Mas quando eu vi a Get, eu vi aquela cultura, aquele ambiente, nível de autonomia. Nossa, eu falei, cara, eu tô no paraíso, assim. Aqui realmente é o meu lugar. Acho que eu me encontrei muito rápido. E isso foi bom porque na Get Ninjas eu comecei como cientista de dados, fiz lá uns projetos que eles tinham que era meio emergencial. Na época não tinha nenhum cientista na empresa. Só que depois de, sei lá, 4, 5 meses meio que acabou. Assim, eles não sabiam mais o que fazer, que era o que precisava ser feito. E aí eu comecei a me envolver em muita coisa, assim. Puta, eu ajudei a implantar Salesforce com a equipe comercial. Também acabei fazendo lá uns sisteminhas para eles receberem lista de ligação inteligente, que eles usavam lista meio que burra para fazer ligação fria. Depois me envolvi com a área de dados, depois me envolvi com a área de produto, que foi a área que eu acabei migrando, mudando a minha carreira, né, para essa área de gestão de produtos. Isso tudo foi dentro da Get, né? Então eu tive a abertura para mudar de área, para começar a gerir pessoas,
Depois virei até diretor de produto antes de sair de lá, né? Isso em 3 anos eu fiz tudo, assim. Me envolvi com o RH, criei lá Embaixadores da Cultura junto com o pessoal. Numa época que o RH tava com a equipe reduzida. Então foi bom porque eu vi tudo. Participei de reunião do conselho, tipo, sentei do lado do Hernan, da Casesc, que, tipo, na época eu nem sabia quem era o Hernan. Falei, cara, que é isso, assim? Então foi muito bacana, assim. O Edu, eles faziam isso. Todo mês eles chamavam alguém de destaque para entrar na reunião do board mensal lá, era bem legal. E então foi, acho que uma grande escola, assim, foi um grande laboratório para eu poder me envolver em todas as áreas, aprender como funciona uma empresa, como que é essa startup, né, com capital de risco e tudo. E acho que esses 3 anos eu saí de lá, assim, muito seguro de que, cara, eu quero construir algo parecido, com a minha cara, né, com a minha cultura, que era muito parecida com a da Get, na verdade, mas é, e eu me sinto confortável para isso. Acho que eu entendo que eu consigo talvez fazer isso. Na sua família, você tinha um histórico empreendedor, assim, porque você conta, né, do capítulo de chegar na Federal como uma abertura de perspectiva, né, uma visão mais holística da vida. E aí você, na Get, você conta como seu segundo episódio, assim, transformador. E depois de 3 anos também num foguete, né? A gente está falando de Get Ninja, uma empresa que acabou fazendo IPO, então você entra com 50, então você viu e viveu muita coisa ali dentro, né? Você já tinha esse viés empreendedor ou foi uma coisa que você descobriu lá dentro? Acho que eu descobri, eu sou bem diferente dos meus pais, eu acho. Meus pais, eles são mais clássicos, assim, né, conservadores. Meu pai, ele é, assim, ele é eletricista, ele nem é formado, não tem nem ensino médio. Ele é eletricista mecânico. E minha mãe é professora do estado também. Só que acho que o que me ajudou muito é que meus pais, eu tenho vários amigos em Monte Alto, né? E acho que olhando para os meus pais comprando os meus amigos, as outras pessoas assim da cidade, acho que a diferença é que eles são muito, eles me davam muitas, assim, eu li um livro uma vez que falava isso, os pais têm que dar raízes e asas, né? Então raízes, eles deram uma base muito sólida, acho que de valores, que foi muito importante para mim. Mas eles sempre me deram asas, assim, eles sempre, cara, nunca fizeram nenhum tipo de pressão para eu ter que trabalhar, fazer dinheiro. Então eles eram, cara, você estuda, quer fazer mestrado faz, quer fazer doutorado faz. É, Acho que eles meio que tinham essa virada de chave de, pô, a gente não conseguiu fazer o que a gente queria na vida, então você faz o que a gente conseguir propiciar para você, assim. Então acho que isso me deu a liberdade que eu precisava para conseguir me desenvolver. Então isso acho que foi o grande diferencial, assim, que me ajudou muito. Além do apoio financeiro, obviamente, de me manter esses anos todos, mas foi muito importante eles não fecharem nenhuma porta nunca, assim. Eles nunca foram de fechar a porta de absolutamente nada. Eu sempre fiz tudo que eu quis basicamente na vida inteira, assim. Nunca tive muito limite. E acho que também eu não era tão... era um pouco maluco, mas nem tanto. Então acho que foi algo bem importante para mim. E ter Um isso maluco do bem. um maluco do bem. Às vezes aprontava, obviamente, né? Mas assim, era no geral nada muito grave. Sempre fui bom aluno, sempre fui acho que dedicado e eles sempre apoiaram tudo, assim. Então foi uma base boa por isso. Eu tive a liberdade em casa, depois tive a liberdade na universidade para também fazer o que eu queria. E assim, vale dizer, eu não comentei, mas na universidade eu também fiz muita coisa, assim. Fui líder de comissão de formatura, fui o representante da minha turma no conselho de graduação, fui presidente da Atlética da Computação por um ano, organizava festa, fundei República com os meus sócios da Já Vendeu, a gente fundou República lá. Então, a gente fazia muita coisa por fora, assim, além da universidade, né? Acho que isso, querendo ou não, vai trazendo uma base de conhecimentos, de soft skills, até de skills, assim, administrativas que são muito úteis para empreender Total. depois, né? Sem Então, dúvida. Sem é algo dúvida. que ajuda muito. Tanto numa república, quanto numa atlética, quanto na construção de um negócio, são relacionamentos humanos, né? Como é que você se relaciona de forma positiva, empodera o próximo, ouve opiniões contrárias, como é que você cria regras de convivência. Então, sem dúvida, isso te preparou para relacionamentos humanos e agora você está aplicando na construção de um negócio. Então você já deu um pitaco aqui. Quando você estava fechando o capítulo ali do Get, você já falou, pô, meu sócio, e aí você, quando eu dei uma provocada
você conta da construção da República e já diz construir com os meus sócios. Então, cara, relaciona. São quantos sócios, Lucas? Na Já Vendeu nós somos em 4 fundadores. Tem um quinto que também é colega de longa data, que depois eu vou mencionar, que ele entrou, tipo, 4 meses depois, tá com a gente até hoje, também é bem importante. Mas originalmente éramos Legal. 4. Então vamos fazer o seguinte aqui. Hoje na Já Vendeu você é o CEO. Isso, Legal. sou o Então CEO. contextualiza aí pra gente o seu histórico com esses co-founders e qual que é a responsabilidade de cada um no negócio. 2 dos meus cofundadores aqui iniciais, né, o Diogo e o Vinícius, eles eram de São Carlos, estudaram em São Carlos, na verdade, junto comigo, né? Então todos fizemos computação no mesmo período. E aí a gente acabou abrindo essa república, né, em conjunto. E além de abrir a república, nós fazíamos muita coisa, né? Igual eu disse, organizávamos festa. O Diogo também foi da Atlética. Então nós movíamos muita coisa assim em conjunto, gostávamos de fazer muita coisa, tal. Além da amizade que sempre foi muito grande, né? Sempre mantivemos aí, já são 13 anos, agora 14. E aí a gente fazia bastante trabalho, fazia bastante coisa junto da universidade. Mas em 2015, quando eu fui trabalhar na Get Ninjas, o Diogo ele foi para Cobly, que era uma startup que na época tinha 11 colaboradores. Estava bem no começo, hoje também é uma gigantesca aí, levantou já SoftBank e tal. E, e o Vinícius ele foi para uma empresa, uma fábrica de software aqui de São Carlos. Começou a focar a carreira dele em desenvolvimento mobile. O Diogo era mais full stack. E eu fui para dados. Mas a gente sempre manteve contatos. Todo ano a gente passava o carnaval junto. Conforme a gente foi ganhando dinheiro, também a gente começou a viajar mais, ter uma vida um pouco melhor. Mas todo ano junto, fazendo coisas juntos, tal. E aí, em 2015 eu conheci, indo para São Paulo, eu conheci o nosso quarto sócio, que é o Daniel, que é um colombiano, tinha acabado de vir para o Brasil, né? Ele fez produção e ele veio para o Brasil para estagiar também na área de dados, lá na Get Ninjas. E eu entrei um mês depois dele na empresa, assim, ou 2 semanas, foi muito próximo. Quando eu entrei na empresa, a gente já se desenvolveu uma amizade desde o começo. Ele me chamou lá para ir para Paulista, tal, para me apresentar, que eu não conhecia nada de São Paulo. Aí a gente foi para Paulista, foi para Augusta, lá logo foi a primeira E pessoa que eu saí. ele já conhecia muita coisa na Paulista depois de 2 semanas, né? Conheci. Eu achei que ele estava 2 anos lá já, mas é, é a vida, né? É bem boêmio também. E aí a gente saiu junto e, cara, fomos amigos desde o começo também, assim, né? Foram quase os 3 anos de Get Ninjas que eu tive, foi junto com ele. Ele saiu um pouco antes para ir para Uber, mas foi pelo menos 2 anos e pouco, nós trabalhamos juntos lá. E aí é curioso, assim, porque quando eu saí da Get, eu saí depois de 3 anos, estava na posição de head de produto, porque eu queria experimentar outro tipo de empresa. De 3 anos, para mim, já tinha dado uma boa curva de aprendizado. Não tinha mais para onde subir, né? A próxima cadeira ia ser de CEO, tipo, não fazia tanto sentido. Então, estava muito novo. Falei, cara, quero mais velocidade de aprendizado, né? Não de empresa, porque de empresa a Get era muito rápida. E aí acabei caindo na OLX. A minha ida para a OLX foi muito, principalmente pela gestora, que era a Janet na época, que era uma búlgara, muito boa, assim, profissional de referência de muitos anos no mercado, experiência internacional, trabalhou já em vários países da Europa, na China, e, assim, achei ela incrível, eu já conhecia ela antes de palestras, e aí quando eles me convidaram, fui lá, conversei com ela, achei muito bacana, o desafio era muito bacana, eles queriam que eu fosse, basicamente, assumir as áreas de experiência do comprador, porque o grande desafio que eles queriam era personalizar a experiência. Então, eles queriam que os compradores da OLX eles tivessem uma experiência personalizada. Então, pô, uma pessoa que geralmente busca instrumento musical, videogame e tal, ele vai ver mais produtos parecidos com o que ela gosta, vai receber mais recomendações. E na época tinha zero personalização, assim, zero. Né? Então, era mexer com algoritmo de busca, algoritmo de recomendação, coisas que eu aprendi no mestrado, no começo do doutorado. E
e era uma vaga de produto, né, para gerenciar essas áreas, que é o que eu fazia. Então era perfeito, era o encaixe perfeito, assim, produtos e dados. E aí fui para lá, assumi esse desafio. Foi em 2018, no meio do ano, em julho, inclusive eu comecei em junho ou julho de 2018. Aí estando lá, 2 ou 3 meses depois, eu saí para o Daniel, meu sócio colombiano, ele estava no Rio para fazer alguma coisa da Uber. E aí a gente saiu, tal, fomos lá para Lapa numa balada. E aí na ida eu falei, cara, por que você não vem para o OLX, tal? Tá bacana, tem um espaço bacana aqui na área, a gente precisa de profissionais como você, porque na época, assim, contextualizando também, né? Eu fui muito para a área de produto e o Daniel, ele também de certo modo, mas ele era muito bom de dados, muito bom na parte analítica, assim, trazer insights de negócio mesmo, estruturar, fazer análise, montar materiais. E a OLX, ela tinha, assim, umas 2, 3 pessoas boas nisso. Uma empresa de 700, do tamanho da OLX, precisava de mais, assim. E aí eu convidei ele, ele acabou indo. Então ele foi para trabalhar comigo, junto comigo na área de experiência do comprador, inclusive. E aí a gente trabalhou junto mais esse período de OLX. E o Diogo, amigo de Facu, nosso sócio aqui na Já Vendeu, também foi a meu convite para trabalhar com a gente lá no OLX nesse período. Então, meio que por um período aí de alguns meses, ficamos os três na OLX, trabalhando todos na mesma área. Esse é o que estava É. naquela startup de 11 funcionários, que hoje é investida do. É, Legal. ele estava na Coble. Nessa época, quando ele saiu da Coble, ele já tinha quase 4 anos de empresa, também pegou toda uma curva de crescimento, né, de startup muito bacana. E já tinha, acho que, sei lá, mais de 50 ou mais de 100 funcionários quando ele saiu, já estava muito grande, né? Então foi bacana ter essa experiência também. Cara, quer dizer, então você tem relacionamento, né, amizade, conexão e respeito, admiração que é construída ali dentro da universidade, depois o Daniel dentro do mercado de trabalho. É, aparentemente, uma vez no mercado de trabalho, vocês começam a cada um ter mais interesse por determinada área, né? Você vai de dados, surfa até virar diretor de produto. O Daniel faz um caminho semelhante, pô, acaba estacionado no Uber, né? O Diogo também. É, perfeito, assim. Por enquanto, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: por que vocês hoje estão na Já Vendeu e não montaram um boy band? Né? Porque assim, ou montaram um bar juntos, ou montaram um hostal em São Carlos, né? Então me conta aí como é que essa irmandade, né, essa amizade de quatro é, chega até já vendeu, assim, foi uma provocação, vocês identificaram algum problema no mercado que vocês já estavam atuando? Bom, tanto o Get Ninjas quanto o LX, um modelo de marketplace, né, que é bem semelhante ao modelo da Já Vendeu hoje em dia. Então vocês viram como o modelo funcionava, entenderam os units economics. Mas vamos lá, como é que esses quatro amigos aí de carnaval e balada na Lapa viram os fundadores da Já Vendeu? Eu acho que o que diferencia o fato da gente ter decidido abrir uma startup, né, do que abrir um bar, por exemplo, algo assim, acho que é a nossa ambição, né? A gente sempre foi muito, acho que, ambicioso, no sentido bom da coisa, assim. A gente sempre quis crescer, quis causar impacto. E é doido porque a ambição que a gente tem nem é muito dinheiro, a gente é muito, querendo ou não, despretensioso, talvez pelas origens que a gente tem, acho que ninguém veio de família rica, mas acho que é porque a gente é um pouco doido também, né? A gente quer mais causar impacto mesmo, construir, estamos mais pela jornada sempre do que acho que pelo resultado no fim, assim. É, e aí nós decidimos empreender, a gente sempre conversou sobre isso, na verdade. Eu, o Diogo, Vinícius, Daniel, nesses encontros, carnaval, a gente, cara, uma hora a gente vai abrir nossa empresa, vamos tentar, vamos fazer acontecer para ter a nossa cara, para ter o jeito que a gente quer fazer as coisas. E mais porque acho que seria uma aventura bacana para fazer entre amigos assim. E eu, como eu disse, assim, quando eu saí da Get, eu me sentia seguro já. Acho que eu já tinha, tipo, eu conhecia mais ou menos o caminho das pedras, se é que isso é possível, pelo menos para começar. O que faltava era grana, assim. A gente não tinha grana.
Então isso era um fator de insegurança. Pô, a gente vai abrir, mas nenhum de nós tem um calção. A gente está no começo de carreira, a grana que a gente tem é que a gente levantou nesses poucos anos de mercado. Não sei se é suficiente até conseguir levantar algum cheque, alguma coisa. E então isso era sempre o ponto que postergava essa abertura, assim. Então já estávamos ensaiando abrir essa empresa há alguns anos já. Não a Já Vendeu. Nossa questão era empreender, era ter a jornada. Claro, claro. Que até reforça a minha pergunta, né? Por que já vendeu, né? O que vocês identificaram? Como o problema surgiu? Claramente o desejo de empreender e juntos, né, já existia. Assim, cara, estou com você nas trincheiras, vamos nessa. Mas, pô, você poderia ter feito. Eu brinquei no bar, né? Mas você poderia ter feito health tech, fintech, enfim. Como é que, como é que foi. Como é que foi. O que acontece entre a seriedade dos quatro de vamos empreender juntos para o problema que vamos resolver é esse? Eu acho que antes tem um contexto, vou chegar nisso, mas acho que antes teve um contexto muito importante que é o seguinte: nós decidimos empreender primeiro assim, chegou num ponto de empresas grandes, né, o OLX no meu caso, né, mas chegou um ponto que, assim, beleza, já entendi como é uma startup, já entendi mais ou menos como é uma empresa grande, e agora acho que a gente já está meio que saturado com os problemas que a gente aprendeu nessas empresas, vamos tentar fazer a nossa para corrigir esses problemas, né? Seja problema de cultura, seja problema de operacional mesmo, de ritmo, de tecnologia. E aí foi engraçado até, eu não sei se posso reproduzir aquele áudio, Com certeza. se Deve. a gente todo mês eu e o Daniel a gente saía para fazer o one-on-one, porque como a gente operava lá em cima dessas equipes de experiência do comprador, a gente sempre saía para fazer o one-on-one informal. Então era sempre num bar, numa lanchonete e tal. Sempre, sempre. Aí sempre começava cedo e acabava muito cedo do outro dia. E aí, em determinado dia, em maio de 2019, nessa época o Diogo ele já tinha saído do OLX, ele ficou pouco tempo, ele não gostou muito. Realmente para ele foi uma quebra de expectativa grande, empresa grande. E aí eu e o Daniel ficamos, mas a gente também estava um pouco saturado já com algumas coisas. E aí a gente saiu e começou a trocar ideia, desabafar. Às 7 horas da noite a gente saiu. E aí foi conversa, conversa. E, pô, por que a gente já não empreende agora? Acho que é um bom time. A gente está de saco cheio aqui. Vamos tentar outro lugar agora. Acho que já dá. Né? A gente fez até as contas para ver mais ou menos quanto de grana a gente tinha que daria para começar a fazer um kickoff, se manter por pelo menos um ano e tal. E aí a gente foi escalando assim muito rápido. Ah, vamos, onde vai ser? Aí começamos a discutir lugar. Ah, vamos, como vai ser? Onde vamos começar? E aí foi a São Carlos, porque São Carlos é um lugar que a gente já conhece, que tem muito estudante, tem 50 mil estudantes, contando UFSCar, USP, FISP, e é barato o custo de vida, então a gente se mantém lá, a gente abre uma casa juntos, tipo uma república, e consegue sobreviver barato. E aí já começamos a pensar, pô, como é que vai ser o processo que vai ser de escolha dessa empresa, o que a gente vai fazer, que tipo de negócio. E aí a gente foi elaborando, e no final da noite, isso, sei lá, 2:30 da manhã, a gente chegou na conclusão de que, cara, a gente quer empreender. Eu sou mais produto barra negócio, pessoas. O Daniel, dados, também um pouco negócio. E a gente precisava de outras pessoas para empreender junto, né? E aí a gente já pensou em vários nomes conhecidos, né? O Vinícius, que é nosso sócio aqui, o Diogo, que também é nosso sócio, outras pessoas que na época nos ajudavam, que eram designers, profissionais que a gente foi tendo aí relações ao longo da vida que eram pessoas boas. E aí tem esse fatídico áudio que a gente mandou para o Diogo nesse dia, nesse mesmo dia dessa conversa, no meio da madrugada, assim. Deixa eu reproduzir Roda aqui. pra gente aí. Ô, Lucas, antes de você dar play aí, é verdade que esse áudio faz parte do onboard da Já Vendeu? Sim, todo mundo que entra ouve. Todo mundo ouve, porque tá no meio do contexto da história ali. Animal, vamos lá. É muito bom. Tá bem, amor? Cara, eu tô com saudade de você, mano. E vamos fazer acontecer essa parada. Amanhã, na Barreira, a gente vai comprar já ônibus pra colar pra São Carlos. E a gente ir lá resolver essa porra.
Porque a gente, cara, de fato, a gente quer fazer essa meta acontecer. E você sabe o que acontece quando a gente quer fazer acontecer, né? Essa porra vai acontecer. Tá bom, brother? A gente vê daqui a pouco e espero você lá e você vai ser nosso maior guia. Tá bom, brother? Beijo, abraço, cara. Saudades. E aí a gente mandou esse áudio porque o Diogo ele já tinha voltado para São Paulo, né? Ele não tava mais morando no Rio. E aí a gente falou com ele no WhatsApp, mandou esse áudio, falou, cara, vamos amanhã. E literalmente no dia seguinte a gente comprou as passagens, na verdade a gente alugou um carro para ir para São Carlos. A gente foi 2 semanas depois, o Diogo foi junto, para ver como é que tava a cidade, ecossistema, tudo mais. E aí daí tudo aconteceu assim, um mês depois eu já tava me mudando, foi muito rápido, a gente falou, vamos, entramos de cabeça. E o processo da escolha da ideia, voltando na pergunta original, aconteceu de forma meio que estruturada, assim. A gente pegou e falou, cara, vamos fazer um processo. A gente vai fazer o quê? Vamos pesquisar oportunidades de mercado no Brasil, olhar até startups que estão surgindo na Índia, em países emergentes, que estão fazendo sucesso, recebendo rodadas, de problemas que existem no Brasil, e a gente vai tentar pegar o máximo de insumo possível, coisas que são problemas grandes, que são mercados grandes, que não tem muita concorrência, são problemas muito pesados para o consumidor. Só que acho que um detalhamento um filtro desse processo a gente tinha muita preferência por B2C. Né? Então a gente queria B2C, marketplace também, porque era o que a gente estava acostumado a fazer. Eu só trabalhei com B2C, nunca trabalhei B2B, e eu adoro trabalhar com B2C, tipo, ainda mais como profissional de produto, né? Ou de dados. Para os dois tipos de profissionais é maravilhoso, porque para quem é de dado tem dado pra caramba para analisar, para tirar insight. E para quem é profissional de produto é legal, porque acho que eu pelo menos gosto muito mais de fazer entrevista, entender dores de uma pessoa física do que uma jurídica. E aí a gente tendeu a priorizar esse tipo de modelo. Aí a gente fez o processo, teve uma ideia vencedora, que era no segmento de eventos, na verdade, né? Que a nossa grande ideia, a dor que a gente queria resolver era que era muito difícil para alguém encontrar onde sair numa cidade que ele não nasceu, que ele não viveu a vida toda, então achar onde sair, com quem sair, né? A gente sofreu isso várias vezes, porque nos mudamos aí várias vezes ao longo da vida, todos os sócios, e era um problema grande, porque, pô, o mercado de eventos é enorme, todo mundo sai muito, se relaciona muito, e aí tinha a parte de relacionamento de dating, que era um mercado que estava, pô, naquela época que a gente começou a empreender, era o recorde do Tinder, né? O Tinder estava batendo o recorde de aplicativo com maior receita todo trimestre, sei lá, 6 trimestres, tava bizarro, assim. E aí a gente entrou de cabeça nisso, aí veio a pandemia, né? Menos de um ano depois. Veio a pandemia e destruiu essa ideia, assim, porque não tinha como fazer uma ideia nesse setor, nesse segmento, em época de pandemia que não ia ter nada, não ia ter evento, não ia ter aonde se relacionar pessoalmente. E aí a gente voltou, nesse comecinho de pandemia, isso a gente já estava empreendendo, o dinheiro já estava inclusive na metade já que a gente tinha. A gente voltou para o mesmo processo. Cara, vamos voltar para o processo. Procurar novos problemas, novas oportunidades. E aí, cara, nesse processo, dessa vez, um amigo nosso trouxe esse problema, que hoje é investidor aqui, inclusive, como uma dor. Assim, ele falou, cara, tem um monte de amigo meu que está se mudando aí, está saindo do país, está saindo do estado para ir para outro estado, agora com pandemia e tal. E todos estão reclamando que não tem como vender tudo que está em casa, não tem como tirar aqueles produtos da casa deles, porque eles não vão levar para outro país os móveis, os eletrodomésticos, e não tem um jeito de simplesmente sumir com aqueles produtos. Mesmo que não faça dinheiro, já não tem um jeito fácil, né? Mesmo que você quiser doar, você vai ter trabalho para ir atrás de quem doar, como doar. E a hora que a gente ouviu esse problema, assim, nossa, deu um estalo muito forte, assim, porque nós estávamos acostumados a comprar e vender usados desde a época da universidade, né? Na República a gente só comprava usado. E era uma dor tremenda, assim, era horrível para comprar, para negociar. A gente chegou a carregar sofá em 3 bairros na mão já, porque eu não queria pagar carreto e logística era um inferno, assim, e tal. E aí, somando isso, a dor que a gente tinha do mercado de usados, com a dor que a gente conhecia da OLX, porque a gente sabia quando estava lá, apesar da gente trabalhar com a experiência do comprador, a parte de anunciantes era muito
complexa, assim, né? Quem quer vender na OLX, puta, tem muito trabalho, né? Tem muita fraude, muito golpe, e era um problema que a OLX nunca conseguiu resolver e nem sei se é possível que resolva, porque o modelo da OLX não permite muito uma solução fácil. Então, quando eu vi esse problema, eu falei, cara, é isso, assim. Todo o resto que a gente tinha na lista, para mim, virou água, assim. Eu falei, cara, esse problema, para mim, é muito óbvio. O mercado é muito grande, é um mercado que a gente conhece. E aí, a gente, apesar disso, a gente não simplesmente descartou todo o resto, né? A gente seguiu o processo dessa ideia, fez pesquisa, fez todo o arroz com feijão ali, pesquisa de mercado, Expande, concorrência. expande um pouquinho quando você fala isso de análise, né? Para o pessoal aqui que está ouvindo. Então, você estava sentado, o cara falou, cara, usados, você falou, opa, já tive essa dor, como você acabou de detalhar, o Diogo falou, eu também, o Daniel falou, eu também. Que foi? Como é que você faz essa avaliação se essa dor não era só de vocês três? Como é que foi esse processo, Lucas? A gente tinha algumas coisas nesse processo que a gente criou, né? Primeiro é fazer uma pesquisa, né? Então a gente fazia uma pesquisa para validar perfil de usuário que tem essa dor e qual que é de fato os pain points principais desse problema, né? Além da pesquisa com usuários, a gente fazia pesquisas de mercado para ver se esse problema ele é um problema bem endereçado, bem resolvido. A pesquisa também ajudava a responder isso para os usuários, mas a gente tentava achar concorrência, tentava achar referências dessa dor, dessa solução, na verdade, fora do Brasil. E na época já tinham algumas startups, na Índia principalmente, e nos Estados Unidos, que já tinham levantado rodadas para fazer exatamente isso, para resolver exatamente esse problema. Que hoje já estão, inclusive, uma delas já foi vendida, a outra já está em série B. E então a gente procurava referências internacionais, a gente procurava tamanho de mercado, então a gente fazia pesquisa de mercado profunda dessas dores, né? Qual que era a oportunidade real mesmo de mercado. E acho que era basicamente isso, assim. Essas eram as dimensões principais, mais importantes. Quanto tempo esse Então, tamanho processo, da dor, assim? concorrência. Era uma semana a gente validava uma ideia, assim. Pelo menos trazia esses Legal. insumos para planilhar e poder comparar com as outras, né? Porque era um processo, no fim do dia, comparativo. A gente levantava esses dados, aí tinha uma tabela de algumas ideias que a gente já tinha feito esse processo e via qual que está mais atraente aqui no geral. Faz sentido. E essa ideia da Já Vendeu, ela foi muito melhor em tudo. Todas as dimensões, ela foi muito superior. O mercado era muito maior. A pesquisa das dores dos clientes foi, assim, a gente tinha na média 40 respostas, 50 respostas nessa uma semana de pesquisa. Nada Já Vendeu 170 respostas em 24 horas, assim. Muita resposta, a galera mandando textão, escrevendo uma bíblia, assim, para explicar a dor. Então, isso já mostrou pra gente que, pô, por que o público tá tão engajado, né, em responder essa pesquisa? Acho que realmente deve ser algo muito chato, deve incomodar muito, assim, essa dor. E então tudo foi muito bom dessa ideia. E aí, rapidamente, a gente falou, cara, vamos pro MVP, vamos desenvolver alguma coisa e botar na rua. E essa era a segunda etapa do processo, né? Essa segunda etapa a gente fez com poucas ideias, né? Que era para mais cara, né? Entre aspas. Tem que fazer algo, botar na rua tal e validar na prática, mão na massa. Legal. Então, grupo de 4 amigos super experientes se juntam, vamos cair para dentro. Temos aqui um runaway de 12 meses. Algumas ideias surgem, chega a Covid, mata algumas dessas ideias. Todas as ideias passavam pelo mesmo processo de validação, né? Então você comparava maçã com maçã, e aí quando surge a ideia, o reconhecimento da dor fica mais evidente numa pesquisa que você roda, cara, a participação, o engajamento de quem participou e os dados. Quando você compara maçã com maçã, essa era a maçã mais linda da fazenda e ficou evidente que tinha alguma coisa ali. Legal. Tá na mesma sala Diogo, Daniel, Lucas e o quarto founder, desculpa, Vinícius. Um olha para a cara do outro, vendo esse resultado. What's next? E aí? Você fala de MVP, testar MVP rápido, como é que foi isso? O processo foi muito rápido, assim, depois dessa uma semana de pesquisas e testes,
testes não, pesquisa só puramente. Aí o MVP foi fazer uma landing page, uma solução bem barata, que a gente levou 3, 4 dias para fazer, para botar no ar, divulgar isso em São Carlos, onde a gente estava morando. A gente estava numa casa grande, dividindo, né? E aí a gente falou, vamos usar nossa casa, nosso carro, e a gente vai soltar uma landing page e vai começar a procurar gente que quer vender produto e a gente vai vender para essas pessoas. Basicamente foi isso. E aí a gente tinha metas, tinha prazo de 2 semanas para rodar essa versão teste na nossa casa com nossos recursos ali. E depois dessas 2 semanas a gente ia ver se bateu essas metas para decidir se continuava ou não. E foi muito bom, assim, o processo todo rodou muito bem. Acho que, se eu não me engano, foram 74 produtos que a gente coletou em 2 semanas. Então a gente teve até inclusive um PJ já nessa primeira MVP. Então, além de algumas pessoas físicas, teve uma empresa que estava fechando um pequeno escritório que a gente já foi também, coletou tudo e ajudou. E foi muito bom, a gente coletou muito produto, vendeu muitos desses produtos. Na época a gente vendia pela própria OLX, pelo próprio Facebook. Né? Então a gente pegava, ia lá, buscava na casa da pessoa, colocava no nosso carro. Se era muita coisa, a gente pagava um carretinho, levava para nossa casa. Lá na nossa casa a gente tinha uma despensa, a gente usou de armazém. Depois começou a encher, começou a ir para os quartos das pessoas. E aí a gente vendia. Negociava, vendia, terminou de vender, transferia o dinheiro para quem era o dono do produto. Né? Que é um modelo essencialmente idêntico ao de hoje, só que em grande escala. Né? Então a gente fez isso meio que nós, no braço ali, nessas primeiras 2 semanas e deu muito certo. Depois dessas 2 semanas com as metas batidas, aí a decisão estava muito clara. Assim, é isso que a gente deve apostar. Modelo muito bom, teve muito boa aderência, batemos quase todas as metas, receita na mão, isso é muito importante, é um modelo de negócio que paga upfront, né? Você não tem que fazer um investimento para receber depois, tipo, na hora, você recebe pela venda, é transacional, né? Então, tudo isso facilitava muito, e fora o grande fator emocional, né? De ser algo que a gente gosta muito, num tipo de modelo que a gente gosta, num mercado que a gente gosta, com pessoas B2C. Então, tudo era muito forte para a gente seguir, assim. Total, total. Depois desse MVP, o que acontece? Depois do MVP, um mês depois, a gente fecha a rodada de investimento anjo, liderada pelo Marco Túlio, que foi inclusive o nosso, além de investidor, pessoa que trouxe a ideia, foi a fagulha aí. E ele já queria investir na gente, né? O Túlio, ele já queria investir na nossa equipe, ele gostou muito da nossa equipe, ele falou, cara, o que vocês fizerem eu vou investir. Aí só me falem quando. E aí, quando a gente fez a Já Vendeu depois da pandemia, falou, cara, acho que agora é a hora. E aí eu falei com ele, na hora ele falou, beleza, já vamos fechar. Isso já nos tranquilizou, porque o dinheiro tinha 2 meses para acabar. Então, foi na hora certa. No fim, acabou até entrando o Edu, da Get Ninjas, nosso ex-chefe, meio do Daniel, que é bem bacana. Que legal essa história. E é muito legal. E o Edu, ele entrou meio que de sopetão, assim, porque já tinha fechado a rodada, né? E aí o Edu falou, não, quero entrar também. Eu falei, vou arrumar um espaço, vai. Eu acho que ele até mesmo que falou, talvez, na verdade. O cara, arruma um espaço aí pra mim. Eu falei, vou arrumar. E aí ele ajudou muito também, junto com o Túlio, com o resto do pessoal no começo. Aí levantamos essa rodada e daí pra frente foi modelo mais trabalho, cara, botar isso pra rodar. Fomos pra São Paulo. Pouco tempo depois, né, 7, 8 meses depois que a gente foi pra São Paulo, levantamos a segunda rodada, que foi a que você entrou. Depois de mais 1 ano e meio a terceira, agora no primeiro semestre desse ano. E 3 anos atrás a gente estava trabalhando em casa, carregando produto, né? Mês passado a gente vendeu mais de 1 milhão, né? Passou a meta de 1 milhão de faturamento. Então é muito bacana, assim. Cara, animal. Eu já conhecia partes da história, né? Eu lembro desse processo de validação do problema, eu lembro da pesquisa, eu lembro muito do MVP. E me chama muita atenção o quanto vocês foram metódicos, né? Talvez até pelo background de vocês, de ser super analítico, data oriented, né? Como vocês tentaram
claro, você ressaltou, né? Nós amamos impacto, nós amamos esse problema que estamos resolvendo. A emoção está ali, o propósito, etc. Mas na avaliação, se essa era a ideia que vocês realmente queriam dedicar o tempo, o intelecto de vocês foram super analíticos no, cara, existe realmente um problema, o quanto que o mercado está necessitando uma solução como essa, e imagino que vocês tenham perpetuado também essa cultura de data-oriented para dentro da operação, e, cara, que permitiu você fazer não só esse crescimento, mas também esses milestones de trazer novos e bons investidores que acreditam na jornada que vocês estão construindo. Essa história eu acho fantástica, porque eu acabo vendo muita coisa, como eu tenho certeza que você vê também, e no mundo atual, aí, principalmente nos últimos 5, 10 anos, são poucos os empreendedores que foram raiz, né, nesse sentido de validação de problema, de MVP do próprio bolso. Cara. Vocês foram bootstrap total, cara, durante um ano. Você tinha 2 meses de caixa, né? Que foi o período de, puta, qual que é a ideia? Vamos validar, o que nós vamos prosseguir. Hoje em dia você tem empreendedores aí montando um deck falando que precisam de dinheiro para construir o MVP. Então essa história é realmente fascinante. Cara, eu acho que você cobriu super bem, trouxe até detalhes aí como o áudio do Daniel, que foi incrível. Eu fiquei com um ponto aqui que eu queria dar uma explorada. Como é que vocês se dividem hoje em dia, assim, né? Então, os 3 eram de computação, então background educacional era o mesmo. Dentro da carreira, você e Daniel vão para produto com esse background de data oriented. Hoje lá dentro, como é que vocês se dividem? Eu tô como CEO, né? Então meio que faço um pouco de tudo. Mas é legal porque, como eu tenho sócios mais técnicos, as áreas deles eu gasto muito menos energia do que com as outras, né? Acho que também por questões da gente já trabalhar junto há mais tempo, já meio que se entender melhor. Mas o Daniel, ele cuida da área de growth de dados, basicamente. Então, toda essa parte de crescimento, que é o marketing, mas aqui a gente chama de growth, mas é porque é um marketing muito analítico nosso, né? Então, toda a parte de crescimento aí tá com o Dani, mais a dados, que hoje não tem ninguém contratado. Quem faz dados até hoje somos eu e ele, porque a gente adora, né? Então, às vezes eu fico 3, 4 horas a noite adentro fazendo dashboard no Metabase, criando dado, fazendo query, porque eu adoro, assim. Então, meu passatempo é poder ter contato com isso ainda. Mas logo a gente vai ter que criar uma área ali e começar a escalar. O Vinícius e o Diogo, ambos ficam com tech, porque eles eram desenvolvedores de carreira, né? A diferença é que um teve carreira mobile e o outro teve carreira full stack. Então eles se complementam bastante, tanto tecnicamente quanto do lado, como é que eu posso dizer, de gestão. Acho que eles são bem diferentes, isso é legal. Até porque produto está dentro dessa área hoje, né? Então design, tá tudo ali dentro desse pacote com eles. E aí tem as outras áreas comuns de uma startup, né? Acho que talvez a única menção honrosa aqui é o Marcos, que é o nosso chefe de operações, que era nosso colega também da universidade. Ele fez computação com a gente, na nossa turma, mas ele foi trabalhar na Accenture quando ele saiu em 2015. Então ele ficou 6 anos na Accenture, trabalhando como consultor. Estava com uma carreira meio que de consultor padrão, assim, crescendo muito. E aí, quando a gente abriu a Já Vendeu, a gente precisava de alguém bom de logística, assim, que tivesse feito já projetos com relação a estoque, logística, transportes. Ele trabalhou sempre fazendo consultoria para isso, consultoria logística. Aí a gente falou, cara, vem com a gente aí. Consultoria é ruim, startup é melhor. Com certeza. E aí ele veio, isso foi 3 meses depois da abertura da Já Vendeu, ele veio e tá com a gente até hoje aqui. Animal. Cara, fantástica a história. Os pontos que eu já conhecia é sempre bom reviver, e a cada conversa que eu tenho com você eu conheço mais detalhes dessa história dessa empresa, cara, que eu sou super fã. Recentemente aí, parabéns pela matéria no Bom Dia Brasil, né? Eu mandei até para minha mãe. Minha mãe no Rio de Janeiro falou, compartilhei com as amigas. Eu falei, cara, essa velharada vai ficar tudo procurando a loja da Já Vendeu no Rio, ainda não chegou, vou cobrar o Lucas. Calma, mãe.
Já já tá no Rio de Janeiro. Lucas, cara, assim, pra gente finalizar aqui, puta, você cobriu maravilhosamente bem, trouxe detalhes, cara, abriu o livro aí, legal. Conta aqui pro público, cara, o que que a Já Vendeu hoje, né? Assim, a gente explorou muito aqui o começo da jornada, os relacionamentos humanos por trás dessa história. A Já Vendeu hoje, como é que tá o business? Cara, hoje a gente já tem acho que um modelo muito mais amplo, né? O que que a gente faz, basicamente? A gente ajuda ainda pessoas físicas que estão se mudando, ou que só tem uma coisa em casa e não quer mais. Pô, às vezes é só um videogame. O videogame nem é tão chato, não ocupa tanto espaço, mas talvez a pessoa só quer se livrar e a gente ajuda. Então, a pessoa tem algo que precisa vender, a gente consegue ajudar. Porém, a gente também faz isso para empresas, né? E tem projetos. Hoje a gente tem um contrato de um cliente que a gente assinou essa semana, que é um contrato milionário, assim. É um contrato de desmobilização de milhares de produtos, né? Então é um projeto que, inclusive, futuramente deve se estender por muitos mais contratos e por anos, assim. Então a gente também ajuda empresas que estão fechando, virando remoto, desmobilizando, falindo. E a gente começou a ajudar vários parceiros no varejo, fabricantes, que também têm essa dor de talvez vender um produto que está com uma pequena avaria, né? Então não é um usado, mas também não é um novo, né? É um produto que precisa, que pode ter uma nova vida, um novo uso, poderia estar na casa de alguém sendo útil, mas não tem um canal de venda muito profissionalizado para ajudar esses parceiros, né? Então a gente também está desenvolvendo muito essas parcerias, assim. Então, nosso grande. Eu gosto de resumir a Já Vendeu no seguinte slogan, assim, se fosse um slogan muito curto. A gente quer tornar muito fácil vender e muito seguro e transparente comprar qualquer produto usado, basicamente. Então é isso, assim. O nosso grande objetivo com a empresa é aumentar o ciclo de vida dos produtos. É isso. E a gente faz através do reuso. A gente faz dessa forma, tornando fácil vender, seguro comprar. Animal, animal, animal. Cara, hoje é operação online, correto? O pessoal pode comprar pelo site. Pode. Você tá com um galpão em São Paulo, indo para dois? Conta um pouco mais. Nós temos o galpão principal logístico mais loja na Moca, né, lá no coração de São Paulo. Mas nós temos também uma loja na Marginal, dentro da Veste Casa, da Marginal Tietê. E agora vamos ter uma nova loja na Veste Casa de Interlagos, que inaugura semana que vem, dia 22 de setembro. Animal. Para essa categoria, Lucas, o retail offline, a loja física, tem muito peso? Tem bastante ainda por questões psicológicas de costume, né? Como a OLX é muito insegura, Facebook é muito inseguro, tem muito golpe, as pessoas ainda sentem mais segurança em poder ver o produto, poder fazer essa camada visual de confirmação, né? Então ainda é relevante, né? Acho que é algo que a gente pretende quebrar, inclusive, né? No futuro. Esperamos estar na vanguarda aí dessa mudança de comportamento, mas hoje ainda é crucial ter um espaço para o cliente poder verificar o produto. Legal. Falando, cara, vanguarda de comportamento, né? Eu pesquisei bastante sobre o assunto. A entrada na economia da geração Z foi um dos drives, né? Foi um dos gatilhos, impulsionadores desse crescimento colossal do mercado de segunda mão, de second hand em escala global, né? O mercado de second hand em 2021 globalmente era um mercado de 138 bilhões de dólares. Em 2027 a projeção são 350 bilhões de dólares. Só para dar um pouco de contexto aqui, isso é aproximadamente um quarto do PIB brasileiro, que está hoje em 1,6 trilhões de reais. Né? Então, a gente está falando de um mercado super significativo. Eu tive um papo recente com a Bel, da Go Bags, né, que tá numa vertical diferente da sua, tá em vestuário, tá em bolsa, tá no mercado de luxo, que é também um outro mercado que não para de crescer. E ela compartilhou que ela acredita que é um mercado com enormes oportunidades para outros empreendedores, né? Como é que é a tua avaliação desse mercado? Mercado de segunda mão, o mercado do varejo de segunda mão, as oportunidades dentro do ESG aqui, né? Da sustentabilidade, da economia circular.
Como é que o Lucas vê esse mercado aí para outros empreendedores, Lucas? O mercado, assim, tem categorias e categorias, né? Mas bens de consumo no geral, não vou entrar, por exemplo, em veículos, né? Veículos, autos, que é algo que eu não conheço tanto. Mas bens de consumo no geral, até mesmo roupas, mais móveis que a gente trabalha, eletrodomésticos, eletrônicos, games, qualquer coisa, são mercados que no Brasil, pelas pesquisas que a gente fez à época, né? A gente achou alguns censos, censo de Magazine Luiza, da própria OLX e tal, que estima-se que aí de 10 a 20% do mercado no Brasil, geral dessas categorias, é composto por usados, né? Então, pô, um quinto do mercado total dessas categorias ser já penetrado por usados é muito bom. Eles têm uma penetração muito alta. Só que a OLX faz censos fazia cada ano, não sei se fez recentemente, mostrando o potencial de consumo na casa de cada pessoa. Então eles faziam esses censos como empresa lá para ver, pô, quanto em média cada brasileiro tem em casa de coisas que não usa. E dava R$ 1.800, alguma coisa assim, por casa. É uma média muito alta, assim. E aí, se você for parar para pensar, por que está na casa das pessoas esse dinheiro, né? Então, é um mercado que ainda é dormente, assim. Esses 20% poderiam talvez ser 30%, 40%, se a gente conseguisse fazer essa mudança comportamental para as pessoas se sentirem mais seguras em comprar, se sentirem mais seguras em vender esses bens, né? Então, acho que a nossa grande visão em termos de oportunidade está aí. Primeiro, capturar essa porcentagem que já é muito alta, essa penetração já é muito alta. Então, ser uma solução melhor já nos propicia dominar talvez essa frente. E segundo, expandir esse mercado com soluções como a nossa, que eu acho que é muito fácil de fazer em larga escala. Assim. Se acho que hoje o modelo da OLX fosse o nosso, é que a OLX não consegue virar essa chave. Mas se o modelo da OLX fosse o nosso, eu tenho certeza que a captura desse mercado seria muito maior. Então, a penetração tende a subir. Acho que essa é o grande X da questão. E aí, outros empreendedores têm muito espaço, porque é muito grande o mercado, muito grande. É muito difícil um player dominar tudo, assim. Se dominar, vai ser um player que vai ter que sair comprando outros também e tal, mas acho que é um mercado muito grande. Cara, você falando isso, a Bel trouxe o mesmo ponto, né? Você usou a palavra dormente. Pô, eu consigo vislumbrar um planeta onde durante 12 meses ninguém produz roupa de vestuário, todo mundo joga o excedente que tem dentro do armário para dentro de uma plataforma, e a gente não tem produção de peças novas, zero, e tá todo mundo trocando o armário constantemente como troca hoje em dia, né? Assim, pô, cara, eu acho que eu devo ter uns 2, 3, 4 ternos que estão dentro do meu armário há pelo menos 6 anos que eu não botei eles nenhum dia. E eu tenho certeza que tem alguns jovens aí começando na Accenture que precisam de um terno para ir trabalhar. Animal. Porra, Lucas, é sempre um prazer gigante. Cara, ao longo das conversas, eu tenho aqui o cronômetro que eu vejo, né, exatamente o minuto e o segundo, e eu vou anotando essas frases ou os momentos que eu acho que são legais para produzirmos eventualmente short videos, né, chamadinhas. E eu vou te dizer aqui, Lucas, nós falamos até o momento 57 minutos, 58 agora. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 16 momentos, highlights aqui na nossa conversa, cara. Eu adorei. No minuto 51 e 20 foi o slogan. Eu adorei o slogan. No minuto 20 são os 3 na OLX. Adorei essa parte da história também. Então, cara, papo super rico. Te agradeço. Prometo usar todos os meus esforços para divulgar essa história o máximo possível e que inspire outros empreendedores a fazer essa mudança que um dia você fez do mundo acadêmico para se aventurar dentro de uma startup com 50 funcionários, eventualmente se transformar num executivo / diretor, e depois você, junto com amigos de faculdade, construir seu próprio negócio dentro de uma cultura, dentro de um modelo que vocês acreditam e resolvendo um problema que está muito próximo de vocês. Lucas, fechamento aqui, cara, é o nosso famoso ping-pong. Eu vou te botar aqui algumas perguntas muito rápidas e você devolve também muito rápido.
não é uma coisa muito estruturada, é um pouco de feeling aqui. Vamos lá. Um livro para indicar para os amigos empreendedores? Você tem de cabeça? Cara, vou indicar um que eu gosto de indicar sempre, que é o... Peraí que eu esqueci o nome agora. É o Scott Blansky, esqueci o nome dele. É The Messy Middle, lembrei. The Messy Middle. The Messy Middle Que é do um... Scott, que hoje está na Adobe e foi o fundador do Behance. The Messy Middle. Isso. Livraço. O Livraço. Scott Blansky, Eu tava no lançamento dele por coincidência lá. Tenho autografado. Você que Lá está em ouvindo o Boston. podcast agora, recomendo também o Scott do LinkedIn, cara. Sempre posts assim, sabe? Pô, pensamento real, assim, trazendo questionamentos para o futuro. Sabe muito, muito, muito de produto, né, cara? O cara fez o Behance e caiu para dentro do Adobe, pelo amor de Deus. Legal, animal. Gosta de podcast, Lucas? Tem algum que você recomenda aí pra galera? Cara, podcast eu não ouço tanto de negócios, assim. Eu acho que eu ouvi bastante aquele do Valor Econômico, eu não lembro o nome agora. Que eles faziam umas séries muito bacanas. Tem uma série que eles fizeram ano retrasado, no final do ano, da Luísa Trajano, de 4 episódios. Nossa, que é incrível, assim. É basicamente a história do varejo, né, no Brasil ali, contado na perspectiva dela. Muito bacana. Cara, adorei. Por falar em Luísa, por falar em varejo, alguma referência aí de empreendedor dentro desse segmento? Cara, no varejo, especificamente, acho que no Brasil a maior referência sempre foi, sei lá, talvez o pessoal do Mercado Livre, né? Porque querendo ou não, a nossa grande máquina aqui do varejo nacional, né? Sem dúvida. Que começa É que nessa categoria de produto, né? Sim, começa nessa categoria de produto. Eu sempre acompanho, assim, minha maior referência, se eu for ser bem justo aqui, é o Edu, né? Fundador da Get News, não tem como. Não tem como que ele foi quem me formou empreendedor, né? Ele que me deu a oportunidade, abriu as portas, sempre foi muito parceiro e ainda investiu aqui. Então ele é a minha grande referência, pelo menos em termos de alicerce, né? Mas tem vários outros que eu acompanho, assim, ao longo da vida que eu vejo. Mas eu acho que nesse quesito é muito mais legal você ter alguém como o Edu, né? Alguém de referência que vai te formar mesmo, te dar a oportunidade, te dar as ferramentas para você se desenvolver, né? Animal. Muito bom. Lucas, cara, super obrigado pela gentileza do seu tempo, super obrigado pela honestidade e transparência em contar a história da Já Vendeu. Como seu amigo, cara, obrigado. Como seu investidor, pau na máquina, vamos nessa, é tudo nosso. E, pô, espero ter você aqui com a gente novamente num futuro em breve, contando uma outra parte dessa história. E sucesso para você e para todo o time aí, cara. Pô, valeu. Eu desejo sucesso aí pro podcast também. Também vamos ajudar na divulgação aí. Tomara que cheguem muitos empreendedores. Com certeza. Show. Obrigado, Lucas. Um forte abraço, galera. Fique ligado que ainda temos diversos episódios vindo dentro desse tema. O mercado de segunda mão no Brasil. Um abraço e até a próxima.